ter penteado. Boa noite. Muito Olá, obrigado boa pela noite. vossa presença nesta sessão de esclarecimentos. Tânia, passo a palavra. Alguma questão que queiras colocar? Portanto, o que eu queria perguntar era, ah, não sendo eu da área de arquivos, não é? Uhum. Só trabalho com arquivos pelo lado de fora, digamos assim, pelo lado de fora do balcão, de quem consulta. A minha questão é, seria fácil para mim conseguir acompanhar estas aulas ou a terminologia é assim um bocadinho complexa? Tânia, sem qualquer problema. Portanto, é um curso. Aliás, porque repara, mesmo para quem faça arquivo, pós-graduação, até um curso com conferente grau, mestrado, o que seja, na verdade, dentro dos arquivos, esta sub-área, chamemos assim, dos arquivos de arquitetura, não entra no plano normal de estudos. Portanto, é uma área tão específica do grande mundo dos arquivos que, portanto, mesmo para quem faça uma pós-graduação em ciência da informação, ciências documentais, em arquivos, portanto, não tem acesso a esta área de arquivo. Bom, mas respondendo à tua questão, sem qualquer problema, porque é um curso, desde logo, é um curso muito prático, portanto, que tem como objetivo dotar de ferramentas todos aqueles interessados em desenvolver funções no âmbito desta documentação, portanto, dos documentos de arquitetura, ou que, já trabalhando com a mesma, portanto, não possuam formação profissional neste contexto, ou também necessitem de atualizar conhecimentos. E, de facto, o curso, como eu estava a dizer, é muito prático. Pronto, como bem sabes, tu és uma pessoa da área, quando se fala em documentos de arquitetura, basicamente falamos em processos de licenciamento de obras, portanto, temos as obras particulares e depois temos as obras públicas, as obras da empreitada, se quisermos assim, e depois os arquivos profissionais, privados, de arquitetos. Portanto, no fundo, são estas três, é este universo documental, nestas três áreas, que é objeto de estudo nesta pós-graduação e depois, naturalmente, em formato analógico e em formato digital. Portanto, é um curso é um curso muito prático. Aliás, o próprio programa as várias UCs curriculares, unidades curriculares, vão exatamente nesse sentido. Portanto, temos ali duas unidades curriculares de introdução. A primeira chama-se os aspectos conceptuais e práticos, e depois a segunda, que é sobre o, os arquivos de arquitetura em Portugal e no Brasil, mas depois todas as outras UCs, e são 10, são muito práticas e correspondem às funções arquivísticas, como avaliar, como descrever, como classificar, como conservar, como preservar, como difundir, como fazer o acesso. Portanto, o curso é absolutamente prático. Mas, por exemplo, eu estava aqui a pensar num arquivo que eu consultei o ano passado, Uhum. que é de uma antiga direção regional. E aquilo é tudo projetos ou não é tudo de arquitetura, tem de infraestruturas também, ah, mas tem muitos de arquitetura. E Uhum. aquilo não se organiza propriamente a partir do licenciamento. Penso eu. Não, Não se organiza. bom, quando se trabalha com documentação de arquitetura, bom, nós sabemos, normalmente a documentação chega de forma muito desorganizada, perde-se aquele princípio da ordem original, o respeito à ordem, a proveniência. Bom, como é que nós vamos organizar? Por projetos. Portanto, o elemento agregador da documentação, seja produzida ou não pelos arquitetos ou por um gabinete, um ateliê de arquitetura, portanto, os chamados desenhos, não é? Plantas, alçados, perspectivas, cortes, pormenores, etc. Portanto, nós temos essa documentação produzida pelo arquiteto, pelos arquitetos, e depois temos a outra documentação
que, não sendo produzida pelos mesmos, portanto, concorre para compreender esse determinado projeto. Portanto, na verdade, quando falamos em documentos de arquitetura, o conceito é muito vasto, vai muito para além daquela documentação que é produzida pelos arquitetos e incluindo, aliás, eu da minha experiência, por exemplo, no Arquivo Municipal de Lisboa, desde logo, eu nunca apanhei um projeto completo, nunca. Portanto, desde o projeto inicial até às memórias, até às telas finais, nunca. E muitas vezes apanho aquela chamada documentação secundária, ou seja, que não é produzida pelo arquiteto, pelo gabinete de arquitetura, mas que está relacionada com esse determinado projeto, não é? Por isso é que, quando falamos em documentos de arquitetura, o conceito é muito vasto e inclui a troca de correspondência entre a pessoa que encomenda a obra, o dono da obra, engenheiros, arquitetos, mas também fotografias, bilhetes postais, recortes de imprensa. Portanto, e é isso que nós apanhamos muitas vezes. E isso vale sobretudo para os arquivos privados, pessoais de arquitetos, em que apanhamos muita documentação complementar. Não sei se respondi à tua questão, mas de facto Sim, sim. a forma como nós vamos dar ao sentido a essa documentação, que muitas vezes está dispersa, está caótica, é pelo projeto. Portanto, o projeto é o elemento agregador, portanto, para nós reunirmos a documentação. E vão de uma cronologia mais antiga até, percebi que até aos Sempre. digitais, né? Até ao formato digital, né? Aí, sim, aí seguimos as etapas de um projeto de arquitetura. Portanto, é essa documentação à legislação. Portanto, temos as etapas muito claramente definidas, não tem nada que enganar. E, no fundo, nós vou dizer isto com muitas aspas, vamos encaixando Sim. essa documentação. Isto é dali, dali, dali. Portanto, o projeto de arquitetura conta uma história, a história daquele projeto, mas depois vemos que está sempre incompleto, não é? É aquela imagem do puzzle, não é? Vamos juntando as peças, mas depois no fim temos ali muitos espaços vazios, não é? Mas aí temos, a legislação é muito clara, portanto temos todas as etapas de um projeto de arquitetura claro, portanto, vamos por ordem cronológica, sempre do mais antigo para o mais recente. Depois, naturalmente, à medida que quanto mais contemporânea é a documentação, o peso digital pronto, é evidente, não é? A partir a partir dos anos 90, com a internet, etc. Mas quanto mais contemporâneo é essa documentação, maior é o peso da documentação digital, não é? Depois com todas as implicações que isso tem ao nível da preservação, etc. Mas, é isso, no fundo. Então, agora outra pergunta. Uhum, claro. Então, eu, no final da pós-graduação, ia conseguir, por exemplo, fazer uma proposta para organizar, por exemplo, este arquivo. Totalmente. eh, É esse o grande objetivo desta pós-graduação. É, é responder a questões muito práticas, que como classificar a documentação, como, como organizá-la, como conservá-la, como desenvolver um projeto de difusão da informação. Portanto, o objetivo é exatamente esse, é dar competências técnicas, práticas, muito objetivas, portanto, para quem está no terreno e tem que trabalhar com esta documentação. Portanto, aqui privilegia-se muito menos uma abordagem teórico-metodológica, conceptual. Não. Quem quer ir por aí vai para um mestrado, vai para um doutoramento. Não, aqui o elemento diferenciador desta pós-graduação é, de facto, o seu aspecto, a sua dimensão prática. Portanto, para quem está a trabalhar com esta documentação. Como identificar, como descrever, como classificar, como avaliar, é uma questão muito prática que ainda é pouco falada, como conservar, como comunicar documentos de arquitetura. Portanto,
No fundo, esta é a pergunta-chave para quem, para todos os interessados em desenvolver funções no âmbito desta documentação. Muitas vezes o que acontece é as pessoas, pronto, por razões várias, pelo seu percurso profissional, que se desenvolveu nesse sentido, trabalham com esta documentação a partir de um determinado momento, mas não possuem formação profissional nesta área. Portanto, portanto o objetivo é exatamente esse. Portanto, competências práticas, muito objetivas. Paulo, posso complementar uma Claro, questão para a sim, por Tânia? favor, claro. Tânia, acho que, sem dúvida, né, o que o Paulo falou sobre a característica prática do nosso curso, né, ele é baseado em exemplos que saem das nossas rotinas de trabalho, tanto em arquivos públicos quanto arquivos privados. Então, a gente acaba apresentando diversos tipos documentais, formas de organização distintas, né, onde cada instituição no Brasil e em Portugal trabalha. E o importante também é que, além dessas competências que podem ser mínimas no início, você consegue ter o contato com professores e com Uhum. alunos, né? Para você tirar suas dúvidas ao longo do trabalho que você vai fazer com os acervos, né? Porque sempre cada acervo é um desafio, né? Produzidos num contexto de produção estou sendo até repetitiva, né? Mas produzidos em ambientes distintos, né? São sempre desafios que aparecem cada vez que você enfrenta o tratamento técnico de um acervo de arquitetura, né? Então, é que você vai conseguir fazer, a gente fala que como é que fala, quando você tem várias pessoas que são especialistas na área, inclusive entre os alunos, né? Então, acho que É, eu esqueci a palavra, tem uma palavra em inglês que a gente fala quando a gente tem sabe assim, a gente acaba fazendo, fala, Catarina, me ajuda, quando a É gente o tem esse know-how, é o know-how. know-how, isso. Então, quando você Conhecimento. tem assim, um grupo de pessoas que a gente está alinhando com essa pós-graduação, que trabalham de alguma maneira com algum tipo de arquivo de arquitetura, e nessa amplitude aí do termo, né, do documento de arquitetura. O Ricardo, por exemplo, que está aqui, ele trabalha com os acervos de urbanismo, né? A Catarina com acervos privados, eu e o Paulo com acervos públicos. Então, assim, a gente tem uma diversidade de pessoas interessadas no assunto e que já têm alguma experiência ou que estão desenvolvendo experiências novas, né? Então, é, acho que nesse ponto o curso é muito positivo. Tânia, o que a Mónica disse pronto, é chave, é mesmo a grande âncora deste curso. Ou seja, os professores, todos eles, sem exceção, o Ricardo fará a sessão de abertura, a sessão inaugural, mas todos os professores são pessoas, são técnicos, são pessoas que estão no terreno, portanto, que lá está, que têm experiência de décadas a trabalhar com esta documentação. Portanto, foi isso que eu privilegiei na escolha dos colegas para dar as várias UCs. Aliás, até se eu vou partilhar aqui a página do curso. Digam, por favor, estão a ver? Sim, Estão a ver bem? sim. É? Portanto, eu vou aqui, portanto, isto é a página do curso, na UAU, depois aqui o plano curricular. Lá está, temos estas. O curso tem uma carga horária de 50 horas apenas, portanto, tem 10 UCs, cada uma com 5 horas, e tirando estas duas primeiras UCs, que são mais teóricas, digamos, depois tudo isto são questões muito práticas. Portanto, basicamente correspondem às grandes funções arquivísticas: classificar, avaliar, conservar, acesso, difusão. E depois, aqui, ligando ao que a Mónica estava a dizer, portanto, todas estas pessoas trabalham na área. Aqui, a Adriana Ferreira e a Helena Nunes são minhas colegas no Arquivo Municipal de Lisboa, portanto, trabalham, a Helena Nunes também trabalha na Gulbenkian, portanto, dão a UC de conservação. A Ana Paula Figueiredo é chefe de divisão da DGPC, Direção-Geral do Património Cultural, Forte Sacavém, portanto, dá uma UC com a Mónica. Depois, a Catarina Leão é coordenadora
do Gabinete do Arquivo Técnico de Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais. Depois temos a Catarina Oliveira, que está aqui connosco, também é professora desta UC. Catarina, já estás no Arquivo Distrital de Braga? Ainda não. Já saiu a lista final, já foi homologada, mas ainda não está finalizado o processo. Muito bem. Por isso ainda estou no outro sítio. A Catarina teve uma experiência também muito grande, muito rica no município da Maia, também com o arquivo privado particular de um arquiteto. Depois temos o Cláudio Muniz Viana, que está na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Brasília, creio. Do Rio de Janeiro, Paulo. Perdão, do No Rio de Janeiro, exato. Depois o Israel Guarda, que dá uma parte da UC da avaliação. O José Fonseca, da Casa da Arquitetura, portanto, é o diretor do Arquivo e Biblioteca da Casa da Arquitetura. A Mónica, que está aqui connosco, portanto, é superintendente do Arquivo Histórico e Público do município de Rio Claro, no estado de São Paulo. Eu e o Ricardo Trevisan, portanto, que está aqui connosco também, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, portanto, doutorado também nesta área, e que concluiu recentemente o pós-doc na Universidade do Minho, também nesta área. Portanto, ou seja, o que eu estou aqui a querer destacar é que são pessoas que trabalham na área, portanto, já com muita experiência a trabalhar com esta documentação. Eu vou interromper aqui. Já agora, Tânia, a avaliação é feita, portanto, tem apenas um trabalho final. Cada aluno escolhe uma UC com que se identifica, mais ou menos, não importa, por alguma razão, escolhe uma determinada unidade curricular e depois articula com o respectivo professor. Portanto, é o único elemento da avaliação. As aulas terminam, depois há ali um período de cerca de um mês e meio para que os alunos façam os trabalhos à vontade e depois a apresentação é também feita online, via Zoom. Portanto, é um curso 100% online, das aulas à apresentação dos trabalhos. Ok, depois é que tem esta apresentação presencial que vocês Sim. fazem no ano a seguir, não é? Aqui de facto embora na verdade o colóquio, portanto as aulas já foram, a primeira edição já acabou, acabaram as aulas, as notas estão dadas e portanto este é um momento já, no fundo é um momento público, ou seja, considerando que é um curso 100% online, também é uma forma de podermos nos conhecer, pelo menos alguns, não nos conhecemos todos, mas no fundo será o único momento presencial, embora o Ricardo e a Carolina e também uma outra colega que está em Viana do Castelo farão a sua apresentação online. O Ricardo está no Brasil, mas portanto é um momento presencial na Universidade Autónoma em que os alunos vão apresentar os seus trabalhos. Na verdade já o fizeram aqui, não é? Via Sim, sim. mas vai ter este momento presencial. O Ricardo não esteve cá no Algarve, pá, não? A Não, Mónica, eu lembro-me dela. Não. sim, a Mónica esteve. Passagem só. A Mónica esteve. Sim. Está bem, acho que já não tenho mais dúvidas. Era mesmo esta questão. Eu já tinha visto há algum tempo a vossa pós-graduação, ah, antes ainda do convite para moderar, até achei engraçado na altura. Ah, pronto, e como estou sempre do lado de cá, do balcão, digamos assim, tenho esta curiosidade e também cada vez que se investiga uma coisa nova, não é? Uma área nova do arquivo, não é? Um tema novo que a gente investiga. Uma das coisas que eu começo sempre a fazer é mesmo isso, tentar perceber como é que aquele arquivo está organizado para perceber
onde é que vou procurar, porque muitas vezes também trabalho com arquivos que não estão muito descritos, ou estão só assim com umas palavras muito genéricas e fico ali um bocado a tentar perceber como é que aquilo está organizado, ou como é que deu entrada, e depois não houve oportunidade de organizar muito mais, né? Que é uma realidade que nós temos em Portugal a nível dos arquivos, é que é uma grande falta de técnicos, né? Sim, é verdade. A primeira UC também começa um pouco por aí, chama a atenção que, quando queremos compreender a documentação de arquitetura com a qual estamos a trabalhar, no âmbito da nossa atividade profissional, que temos que ir muito para além dessa documentação, ou seja, existe uma vastidão de fontes complementares muito alargada mesmo, portanto começa exatamente por aí, de sinalizar, de identificar essas fontes que nos ajudam a trabalhar os documentos de arquitetura que temos, sejam processos de obra particulares, empreitadas públicas, arquivos de arquitetos, começa exatamente por aí, portanto, de identificar essas fontes. Sim, pois eu só estes últimos 2 anos é que estou a trabalhar mais o século XX, hum, pronto, o século XX é um mundo em termos de arquivo, não é? Em termos de quantidade de documentação, não tem nada a ver com o XVIII, que era o que eu estava mais habituada a trabalhar, e muito menos terá a ver com o período medieval, que pronto, enfim, os medievalistas têm que espremer ali meia dúzia de documentos para fazer qualquer coisa, enquanto nós damos, no século XX, damos documentos a quem quiser, né? Quase que dá para oferecer documentos. Um, mas também o que eu noto ou o que eu notei o ano passado, quando comecei, foi precisamente isso, tipo, perceber porque é que aqueles documentos são compostos por toda aquela documentação e a proveniência daquilo, e depois há uma série de legislação que nos ajuda a perceber porque é que o processo vai a este departamento e não vai ao outro, e porque é que tem que ser desta maneira, não tem que ser de outra. Pronto, e eu que achava que não gostava muito do século XX para estudar, lá me aventurei e acho que me apaixonei por isto. Também é o meu século, claramente. É. E depois nós também vemos isso, a partir do momento que o processo de obra, por exemplo, portanto, toda a sua tramitação, os vários serviços dentro dos municípios, até a sua aprovação, ou não, não é? Hum. Portanto, toda essa parte muito prática é trabalhada neste curso. É. Mas eu concordo contigo, é de facto, quanto mais recuamos, quanto mais vamos para trás, mais difícil é, não é? Hoje em dia, bom, século XX, já nem falando no século XXI, quer dizer, nós conseguimos fazer dissertações de mestrado, teses de doutoramento em casa, não é? A partir... e cada vez mais os serviços de informação apostam na digitalização, no acesso à distância, etc. É o problema contrário, não é? Temos tantas fontes que... Sim, é, é- por isso é que eu ia fazer um parênteses. Eu acho que quanto mais para trás, mais fácil em termos de número é, de documentos. eu acho que é um pau Há dois aqueles e bicos. pronto. Eu percebo o Mas que estás a dizer, claro. em termos de sumo, realmente, o século XX, o que também às vezes torna a coisa bastante complexa, não é? Quando eu lembro-me, por exemplo, aí há uns tempos, estava a ver um documento, que nós fazemos o registro em PDF, não é? Para depois termos para podermos trabalhar. E eu estava a ver um documento aí da DGT, Uhum. e era um documento que os meus colegas é que levantaram, e então tinha assim eram 15 ou 16 PDFs, porque eram muitos volumes, era um projeto sobre a construção de um quartel de bombeiros, e ainda não percebemos bem porquê, mas os quartéis de bombeiros têm volumes e volumes e volumes e volumes, em comparação com com outra tipologia. E então eles fizeram uma série de PDFs para organizar mais ou menos a coisa para eu depois poder consultar aqui. E quando chega assim ao fim, do processo, do PDF que eles fizeram do processo administrativo, ou seja, da parte da correspondência, e o vai para dentro e para trás, não é?
ah, tive que ler o processo quase todo para perceber que aquilo não tinha sido construído. Que é uma complexidade de tal ordem, porque depois eu ia, aquilo é um quartel de bombeiros em Alcotim, portanto, eu estou em Faro, não sendo longe, não é propriamente ali no concelho vizinho, e então como é que eu fui lá? No Google, que é aquele veículo super rápido que nos permite ver logo, olha, deixa lá ver se isto foi construído ou não, se ainda existe, se não existe, porque isto depois também tem esta questão, não é? O século XX, em termos de arquitetura, também é mais sacrificada, não é? Hoje em dia, ninguém vai deitar abaixo uma igreja, né? Já uma casa ou um quartel ou isso é muito mais fácil de demolir. E então lá fui, então estava toda convencida que aquele processo era o da construção do quartel que estava lá, mas não. Foi muito, foi diferente, foi um edifício que foi construído posteriormente e como eu não tinha os alçados, lá está, não estava completo o processo, como eu não tinha os alçados, não conseguia perceber se era ou não o tal edifício. E acabei por perceber já no final do PDF o que é que queria dizer uma anotação que eu tinha visto portanto, na parte dentro da capa, que eu ainda não tinha identificado, porque não são tão antigas como o período que eu estou, que é de 45 a 85, e no final digo, já percebi o que é que este código quer dizer. Ou seja, foi a transferência do processo para outro ministério, e a partir dali é que aquilo depois reiniciou e foi então construído. Mas pronto, acho que pronto, a dúvida que tinha era mesmo essa, se eu ia sair assim capacitada para fazer uma proposta ali. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Porque depois também os documentos de arquitetura, lá está, também é muito feito de projetos que não passaram disso mesmo, não é? Do papel. Uhum. E depois há muitas situações. Temos arquitetos se temos arquitetos extraordinariamente organizados. Por exemplo, eu no outro dia estava a falar com o José Fonseca, o arquiteto do Souto Moura, que está na Casa da Arquitetura. Aquilo são centenas de milhares de documentos, não é? Mas depois temos outros arquitetos que apenas guardam as telas finais, aquilo que fica, não é? Portanto, tudo, Uhum. todo o processo administrativo, tudo, pronto, tudo é eliminado. E depois também há aqueles só apenas a obra edificada, construída. Portanto, apanhamos muitas singularidades. Tânia, eu vou só partilhar aqui mais um documento para ver também para quem não possa estar aqui e depois vai acompanhar este vídeo, que é o plano do curso. Estão a ver este documento? Uhum. Conseguem ver Sim. bem? Não preciso ampliar? Podias ampliar um bocadinho. É? Não, é isso mesmo. Está bom assim? Tá bom, tá bom. É? Pronto, então, as aulas começam, a primeira aula no dia 25, está quase, já este mês. As aulas são sempre em horário pós-laboral, sempre às segundas e às quartas. À segunda, das 19 às 22 e à quarta, das 19 às 21. Portanto, ou seja, em cada semana começa-se e acaba uma UC. Pronto, podemos ver aqui o nome de cada disciplina, aqui a bold, depois os respectivos professores e a afiliação. E depois temos aqui, portanto, as várias unidades. Depois temos aqui uma pausa. Portanto, as aulas começam, como eu disse, a 25 de março. Depois temos aqui uma pausa a meio do curso, na unidade 5. 1 de maio, portanto, como é o feriado, portanto, temos aqui uma semana de pausa. E depois as aulas acabam, a última aula é no dia 5 de junho, ou seja, temos, portanto, uma semana em março, depois abril, maio, 2 meses, e depois acaba no início de junho, no dia 5. Depois, finda a última aula, portanto, do dia 6 de junho ao dia 5 de julho, portanto, um mês, arredondando, em que os alunos
têm ali um período para fazer os trabalhos mais à vontade, sem prejuízo, e já aconteceu, que naturalmente o possam fazer antes, não é? Ao longo Sim. das aulas. Mas, portanto, para quem está mais atrapalhado, bom, nós sabemos, compromissos profissionais, familiares, etc. E depois temos 2 aulas finais, no dia 8 e 10 de julho, para a apresentação dos trabalhos. Portanto, é uma pós-graduação que começa no final de março e as aulas acabam no início de julho e depois, passado um mês, a apresentação dos trabalhos. Eu vou interromper. Portanto, são apenas 50 horas. É uma pós-graduação pequenina, de facto. Tânia, de qualquer maneira, vamos estar juntos todos na sexta-feira. Depois, qualquer questão que queiras colocar, ou para além da Uhum. pós-graduação, do colóquio, aliás, tens o meu contacto. Sim, Podemos pois o meu falar. problema agora é mesmo só a tal questão da disponibilidade do tempo, porque pronto, eu por acaso até tenho umas coisas marcadas sempre à segunda e à quarta, precisamente, das 8 às 9, mas pronto, isso até consigo talvez contornar, mas pronto, tem que ver com o resto do trabalho e de outras coisas, não é? Sim, mas se por acaso Eu não puderes tenho. estar, por alguma razão, pronto, se decidires inscrever-te, se por alguma razão não puderes estar numa aula, a aula é gravada e depois é-te enviada. Portanto, Ah, ok. qualquer aula em que não possas estar presente, portanto, e para qualquer aluno, naturalmente, portanto, envia-se a aula o vídeo. Ok, ok. Ah, isso é bom. Está bem. Pronto, eu não tenho mais questões. Ok. Olha, Tânia, muito, Mas, muito obrigado. Tânia, só Sim, Mónica. reforçar, Sim, Paulo, que na sim. sexta-feira vai ser muito legal você assistir o resultado dessa primeira turma, né, Paulo? A gente ficou assim, muito surpreso. Os A trabalhos Catarina fez um foram trabalho incríveis, fantástico, né? foram É, incríveis mesmo. então foi muito, muito legal você assistir. Bom, você vai participar, né? Sim, Mas quer assim, dizer, eu vou de manhã e venho à tarde. Tem que ser assim mesmo uma coisa muito rapidinha, porque depois até Claro. sim, tenho outra situação no sábado e então, pronto, não deu, não consigo nem ir antes para apanhar logo do início, nem ficar até ao final. Mas já estive a ver o programa e estive a ler os trabalhos das alunas que o Paulo me enviou. E pronto, eu ao ler aquilo eu consigo acompanhar e consigo perceber aquela parte mais técnica dos arquivos, mas pronto, também fiquei a pensar, se calhar consigo ler estes dois, calhou, foi sorte, ou não, pode ser Não, consegues, mesmo consegues claramente. possível. Tu és uma pessoa da área. Olha, deixa-me dizer, uma das pessoas que vais moderar, não vai estar presente, portanto vai fazer a sua apresentação, que é a Sónia, a Sandra, aliás, vai fazer a sua apresentação à distância, via Zoom. Ok, Uhum. Bom, eu vou então interromper aqui a gravação. Muito obrigado.